Hoje o escritor Tarzan Leão traz um tema interessante no quadro Contexto, a força da união. Vamos acompanhar. Olá, tudo bom? Nosso primeiro contexto de 2023. Vamos falar sobre união e o poder da união. Vocês sabem, e esse provérbio é bem antigo, que todo reino dividido não prospera. Mas não é só reino numa forma literal, não. Uma família, por exemplo, que for desunida, as chances dessa família prosperar são mínimas. Numa casa, por exemplo, que tem vários filhos, ou que sejam poucos filhos, mas que só a mãe, a mulher, se encarrega de toda a luta de casa, tende a não prosperar. É preciso que, para que uma família funcione bem, todo mundo colabore, todo mundo trabalhe, todo mundo arrume a casa. Os filhos, ao se levantar, arrumar a própria cama, guardar a roupa, guardar os tênis, as sandálias, os chinelos nos lugares onde devem ficar. Isso antes de sair para a escola ou para o trabalho, para diminuir o trabalho para sua mãe, se é que ela também não vai sair junto para trabalhar, o que é muito normal na sociedade moderna, na sociedade contemporânea. Então é preciso que todo mundo colabore, que todos que trabalham dentro de casa, por exemplo, contribuam financeiramente com as despesas. É tanta despesa hoje, água, luz, internet. Agora o celular, cada um tem o seu, já não há mais aquele telefone fixo, né? Mas internet, canal de streaming que a gente tem, sei lá, tantos canais que estão aí, eu não vou citar, para não estar também aqui fazendo comercial, mas é preciso que todo mundo colabore. Quando todo mundo colabora, sobra mais dinheiro também para todo mundo, para poder trocar de carro, né? O pai trocar de carro, melhorar a casa, pintar, arrumar. É assim que funciona. Então, para uma família funcionar bem, é preciso que todo mundo colabore, que não haja briga, que não fique um irmão brigando com o outro, a irmã brigando com o irmão, pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com marido. É um horror. Uma casa desse jeito, ela não cresce, não prospera, as pessoas não se equilibram, ficam totalmente desequilibradas. Aí vamos crescer um pouquinho. Uma empresa que cada um não cumpra o seu papel não vai para frente também. É preciso que o dono seja interessado na sua própria empresa, que o gerente, se é que tem um gerente, seja um homem honesto, trabalhador, os empregados todos. Para quê? Para que no fim do mês a empresa dê lucro e tenha dinheiro para pagar o salário de todo mundo. É assim que a coisa funciona. Isso funciona também numa escala maior na cidade. É preciso que você, que gosta de jogar lixo na rua, não faça isso, porque quando chega agora na época das chuvas, os bueiros entopem do lixo que a população jogou na rua, e aí é aquele caos, água por tudo que é canto. Sabe por quê? Porque os garis não dão conta de fazer esse tipo de trabalho. Poupe o trabalho deles, coloque o lixo numa sacola, num saco, bem acomodado, não jogue na rua, porque vai diminuir o trabalho do prefeito e vai sobrar verba para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para um monte de coisa. É preciso que não se destruam as praças. Não faz sentido o prefeito construir uma praça e uma semana depois a própria população, para quem o prefeito fez a praça, destruir, quebrar as luzes, os bancos, roubar as árvores. Que coisa horrível. O prefeito planta uma árvore numa praça, alguém passa ali de madrugada e rouba a árvore. Agora mesmo aqui em Paracatu, a cidade foi toda ornamentada para o Natal e teve gente que simplesmente catou uns quadros que haviam sido fixados nos postes. Não é assim. É preciso que todo mundo colabore, que todo mundo se una em busca de um objetivo comum, e o objetivo comum é o bem de toda a cidade, de toda a população. Então não funciona. A Câmara, é preciso que os vereadores realmente estejam empenhados com o desenvolvimento da cidade e que a oposição cumpra o seu papel de oposição, cobrando do prefeito investimentos, cuidados.
e não fazer oposição por fazer, só para atrapalhar a vida do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República, seja de quem for. É preciso que a gente se una, porque a força da união é uma força que ninguém quebra, que ninguém destrói. Tem uma historinha que eu vou contar para vocês sobre isso. Tinha um pai, já que eu estou falando de família, tinha um pai que ficava muito incomodado porque seus filhos brigavam direto e os filhos não ajudavam em casa. As meninas não ajudavam a mãe na cozinha, os filhos não queriam arrumar o próprio quarto, não queriam ajudar a lavar o banheiro e não funcionava ali. E aí o pai via que quanto mais ele trabalhava, mais colocava dinheiro dentro de casa, mas a coisa não funcionava. Um dia ele chamou seus filhos todos, chamou todo mundo ali, reuniu a família toda, pegou um monte de lápis mesmo, né? Esse grafite, juntou na mão assim, e uns 10, uns 20, sei lá, e passou para os filhos, tenta quebrar. E ninguém conseguia quebrar aqueles 20 lápis juntos, né? Depois ele separou e pegou um só, disse, agora quebra esse. Aí ele quebrou na facilidade enorme, né? O menino mais novo fez isso. Ele disse, vocês estão vendo como é que a família é que é para funcionar? Se a família fica unida, se a empresa fica unida, se a cidade fica unida, o país fica unido, ninguém quebra, ninguém destrói, porque a união tem uma força enorme, enorme. Unamo-nos em busca de uma cidade melhor, uma família que cresça e que prospere e um país maravilhoso para se viver. Shalom para você, um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser.